Quem não tem um perrengue de viagem para contar? Você sabe quanto um bom agente de viagens pode te ajudar a evitar ciladas? Eu, Raquel Pazini, vou receber vários profissionais do turismo. Juntos, vamos compartilhar dicas, experiências e aprendizados para que você aproveite ainda mais as suas aventuras pelo mundo. Tenha um novo olhar sobre o turismo e embarque com a gente, aqui no Viagens Sem Perrengues, o podcast de turismo do Centro Europeu. Olá, aqui é a professora Raquel Pazini, do curso de Turismo do Centro Europeu. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Viagem Sem Perrengue. Cada encontro tem um tema novo, um tema diferente e todos são muito interessantes. E o de hoje não podia ser diferente, nós vamos falar sobre cruzeiros marítimos. Então eu estou aqui com os meus convidados especiais, o professor Rodrigo e a Vilani, agente de viagem, especialista em cruzeiros, apaixonada por navios, Não é à toa que ela tem aqui uma coleção de cartões de embarque, os cartões de acesso. Alguns que eu guardei. Dos navios que ela guardou com carinho. Então, assim, com certeza ela tem muitas histórias para contar pra gente. E cruzeiros, professor Rodrigo? Tem perrengue, não tem? Tem perrengue viagem de cruzeiro, não tem? Eu vou te falar, Raquel, você comentou assim que a gente muda o tema, Eu posso garantir para todo mundo que esse é o melhor tema, entendeu? Eu sempre falo, é o melhor produto, o melhor tema. Então eu sou suspeito, a Vidani também, a gente sabe da qualidade dos produtos cruzeiros marítimos. E assim, perrengue eu acho que existe quando a venda não é bem feita, Então acho que a principal questão que a gente sempre coloca para os alunos e para todos que vendem cruzeiros marítimos é saber fazer a venda bem feita. Saber explicar o que a gente pode esperar no navio, não criar expectativas acima daquelas que a gente já tem, Então eu acho que assim, de modo geral, talvez seja um dos produtos que a gente menos tenha perrengue. Claro, pode vir a ter. Inclusive, viajando com agentes de viagem, pode vir a ter perrengue. Mas eu acho que dos produtos, é os que a gente menos tem problemas, digamos assim. O respaldo do passageiro sempre é bem positivo. E o índice de satisfação, de uma viagem de cruzeiro é muito alto, As pessoas realmente ficam muito felizes. É algo que está muito no imaginário das pessoas querer conhecer como é viajar de cruzeiro. Mas tem pessoas que dizem assim, não, isso não é para mim, eu não tenho coragem, eu não sei se eu vou gostar. Você ouve muito isso na agência, Vilani? Infelizmente ainda escuto essa fala, Não é pra mim. E esse não é pra mim, pra mim não faz sentido hoje, Há um tempo atrás, quando os cruzeiros eram com valores inacessíveis, realmente bem lá atrás, Rodrigo? Hoje é acessível para todo mundo, Tem cruzeiros de 3 noites, de 7 noites, de 11 noites, 20, 21, cruzeiro de volta ao mundo, enfim. Volta ao mundo, 3 meses embarcado. 3 meses embarcado. Então pensa bem. Então hoje eu acho que o cruzeiro ele é acessível para todo mundo. Acho que não existe essa questão da parte financeira e também da parte, eu tenho medo porque hoje os navios que nós trabalhamos são transatlânticos gigantescos, Que tem estabilizadores estabilizadores eletrônicos, não tem aquela história do enjoo, Antigamente o naviozinho, que era navio de carga, que era transformado em navio de cruzeiro, pequenininho, sem estrutura, sem tecnologia, ainda eu posso pensar que poderia haver esse perrengue em relação ao enjoo, essas coisas. Mas hoje, com essa tecnologia toda envolvida, os navios maravilhosos que a gente está recebendo aqui também no exterior, não tem porquê, Não há porquê. Não, a pessoa tem que fazer experiência, Porque ela é só realmente fazendo essa viagem para ela entender a magia que é estar dentro de um cruzeiro, Rodrigo? E aí as pessoas se perguntam assim, mas passa mal em viagem de cruzeiro? E se passar mal, o que eu faço? Tem alguma dica? Você ainda ouve isso, assim? Eu acho que é comum as pessoas se preocuparem com essa questão do enjoo, com a questão... enfim, mas quando a gente cria uma expectativa, às vezes o passageiro de primeira viagem, ele não diferencia, às vezes, um navio de um barco, E é muito diferente um navio de um barco. Então, assim, quando a gente fala de um navio, é uma coisa muito gigante, muito grandiosa, assim. Então, quando a gente fala de navio, às vezes a gente tem aquela expectativa de ser... aqui pra gente, a travessia Praia do Mel, que balança bastante, então não tem nada a ver com barcos.
Para mexer um navio tem que ser um mar muito agitado. E com a tecnologia, como a gente falou, hoje em dia os navios eles conseguem prever o tempo e conseguir desviar desses possíveis problemas climáticos. Então eu acho que esse não é mais o problema. Acho que Mas tem uma diferença, assim, às vezes o pessoal fala assim, né, questão de um conhecimento geral. Na costa brasileira é mais tranquilo e se eu faço uma rota ali para Argentina e Uruguai, balança um pouco mais. Vocês acham verdade? Vocês, da experiência de viagem de vocês sentem isso? Na verdade, eu acho que mexe um pouquinho, sim, no roteiro de Buenos Aires, quando sai do Rio da Prata pro mar, né? Aquele encontrozinho ali, ele tem um balancinho, sim, sabe? Mas não é nada, Raquel, igual um filme que as pessoas ficam fantasiando, né? Que vai derrubar tudo da mesa, que vai... Não, é uma coisinha que eu não estava sentindo nada, agora eu senti um ninar. Deu uma tremedeirinha. Você percebe, ninar, você né? me deu um sono agora, É esse uma embalo gostoso do navio, olha só, eu vou dormir, vou descansar. Eu acho assim, tudo que a gente tem que ver da forma com que a gente percebe a situação, né? E assim, a ideia também não como eu falei, a gente também não pode criar uma expectativa, porque balança. Dizer né? que não vai acontecer, não vai balançar, absolutamente balança. Mas ele hoje em dia, dependendo do tamanho do navio, é bem imperceptível. É praticamente imperceptível. E a gente também normalmente navega durante a noite. Então o navio normalmente sai dos destinos no final da tarde, no início da noite, e aí também para de navegar no início da manhã. Então normalmente o maior trecho de navegação é durante o teu sono, principalmente. Sim. Claro, tem aquele passageiro que não dorme, né? Que fica na balada, que fica comendo até tarde. Tem aquele bebe um pouco mais, né? Fica mais animado, começa a ver o balanço mais. Exato. Não é bem o mar que balança, mas é o passageiro. Eu digo assim, tem passageiro que bebe e balança mais do que deveria. Sim. E tem outro que bebe e equilibra, entendeu? Então ele equilibra ali no balanço e fica bem, entendeu? Então, assim, hoje em dia esse não é mais um problema pra gente, assim, só pro passageiro que não conhece. Então depois que ele faz uma primeira viagem, normalmente a gente indica fazer uma viagem mais curta no começo, para conhecer, para entender como é. E aí depois disso a gente entende que o passageiro vai conhecer o produto. Mas você falou sobre experiências de destinos, enfim, a gente sabe que sim, a região do sul aqui da Argentina e Uruguai é uma região que balança mais, historicamente falando. Tem alguns outros destinos que a gente sabe que balançam também, enfim. Mas eu acho que se a gente começa a se concentrar nisso, o passageiro já vai com aquela expectativa ruim. Sim. E não é essa a ideia. A ideia é você se concentrar na parte boa da viagem, né? Então, assim, pode ir no balanço? Sim, mas não vai atrapalhar a sua viagem. Não, então, acho que isso é o mais importante deixar claro. Tem que desmistificar isso, né? E focar... Exato. Porque a gente vê as pessoas fazendo cada vez mais, né? A temporada de navios aumentando cada vez mais, seja aqui no Brasil, seja fora, né? E a gente tem cruzeiros espalhados pelo mundo inteiro, né? Mundo inteiro. Comenta, Rodrigo, um pouco assim quais são as rotas assim mais emblemáticas para se fazer de cruzeiro hoje, assim, eu acho que assim tem, assim como destinos terrestres, né? Os destinos marítimos também tem o período da moda, né? Então assim, Grécia vai e vem a moda da Grécia, então a Grécia sempre está em alta, às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas é um destino muito procurado sempre, até porque é um destino que fazer de cruzeiro marítimo é muito diferenciado, porque você aproveita durante o dia os lugares, dorme num lugar, acorda em outro e aproveita aquela outra ilha no dia seguinte. Sem precisar fazer check-in, check-out, né? Se você for imaginar uma Grécia diferente de um contexto de cruzeiro marítimo, né? Que você tem que se preocupar com todos os deslocamentos de ferries, com todas as hospedagens, check-in, check-out, toda a logística de como eu vou de uma ilha a outra. Então tem certos destinos, né, que o cruzeiro é perfeito. Facilita bastante, porque as soluções completas, né, agora há cruzeiros que tem o pacote completo com o aéreo saindo do Brasil. Isso. Então nós temos alguns que já você embarca no avião aqui no Brasil, em Guarulhos normalmente, vai até o destino. Por exemplo, nós fizemos há 2 meses atrás, nós fizemos um cruzeiro que foi para o Egito, para Jordânia e Arábia Saudita. Incrível. Você imagina? Eu vi esse roteiro esses dias, eu achei lindo. Raquel, na verdade, sensacional, porque assim, o aéreo saindo de Guarulhos
chega no Cairo, 2 noites de hospedagem lá, e os passeios todos incluídos, as grandes pirâmides de Gizé, Mênfis, Saqqara, o Vale dos Reis. Depois você embarca no navio, e essas paradas todas, você imagina você em Petra, numa parada de navio. Maravilhoso. Na Jordânia. É o diamante da Jordânia, né? Você desembarca de cruzeiro. E assim, é uma viagem muito assim cultural, né? Na verdade, é uma cultura muito diferente da nossa. E eu acho que tem que ser assim, guiadinho, todo acertadinho mesmo pro cliente, sabe? Eu vejo que é uma viagem que o cliente se sente seguro, porque ele desde aqui ele já tem um acompanhamento até o finalzinho, até o transfer pro aeroporto, pegar o avião e voltar pro Brasil. Então hoje tem assim N situações que não é só o cruzeiro aqui no Brasil, né? Lógico, o primeiro cruzeirista ele vai procurar uma primeira experiência aqui, mas depois ele quer mais. Quer conhecer outros destinos, outros navios, né? Porque existem infinitas possibilidades, categorias, né? Mas me conta, Rodrigo, como começou a tua paixão por cruzeiros? Porque você é um profissional especializado em navios, né? Muitos anos, dá aula de cruzeiros marítimos no curso de turismo. Como que nasceu a tua paixão, assim? O que você sente quando você entra num navio e fala, gente, é isso? Na verdade, eu fiz o curso de turismo da graduação e não tinha trabalhado ainda no ramo, né? Então, eu estava iniciando uma pós-graduação e eu viajei de cruzeiro marítimo aqui no Brasil, na época o Islandscape, Island Star era uma companhia que não existe mais. Eu lembro, eu viajei de Islandscape. Acho que todos nós. Era o saudoso Islandscape. Eu estreei em cruzeiro na Islandscape. Eu acho que muita gente, porque assim, era um navio muito barato e deu a possibilidade de muita gente que nunca tinha feito cruzeiro fazer. Sim. Então, assim, foi uma oportunidade, enfim, eu muito mais novo, claro. E aí foi num momento que eu tava também adolescente, assim, e eu tava com um grupo de familiares que só tinham ou adultos, ou então crianças muito mais novas do que eu. E também eu observei que nessa viagem todo mundo aproveitou. Eu aproveitei do meu jeito como adolescente, os meus primos e meu irmão mais novo aproveitaram como criança em Kids Club e tudo mais, e os adultos aproveitaram também os jantares, enfim, tudo aquilo que trazia para as pessoas. E aí quando eu fui trabalhar em agência de viagem, já fazendo a pós e já conhecido, né, essa experiência de viagem em cruzeiro, na agência de viagem que eu fui fazer estágio, eu era o responsável por cruzeiro marítimo, porque eu era estagiário, mas eu era quem tinha experiência, eu sabia como vender aquilo, né? Então eu vendi grupo e tal. E eu trabalhei 10 meses na agência. E a partir daí, na pós-graduação, eu conheci uma pessoa que me indicou para trabalhar na representação dos cruzeiros. E aí, como eu tinha facilidade com as planilhas, com a organização dessa venda e trazia as coisas muito fáceis para a operadora finalizar, eles me chamaram para trabalhar lá. E aí eu trabalhei somando, né, 12 anos na operadora, na representação dos cruzeiros. Que legal. E aí fui trabalhando na MSC, a gente abriu a possibilidade de vender outras marcas também. Então conheci várias marcas. E aí aquilo, eu ainda estou até hoje, depois de 18 anos mais ou menos, buscando um produto melhor. Porque eu não encontro um produto melhor, entendeu? Então eu estou nessa busca cada vez, gostando mais de cruzeiros. Concordo. Tive experiência agora mais recente com um navio menor, mais luxo, mais para poucos passageiros. E sempre vendi entendendo um pouco do que se tratava, mas quando você tá lá, é completamente diferente. Então eu não tinha viajado nessas companhias menores, viajei agora em março e falei, agora é a minha nova queridinha, porque assim, companhia pequena você aproveita mais o destino, aproveita mais o descansar, ou aproveita mais a sua cabine, coisas que você às vezes, numa viagem de cruzeiro, principalmente a gente que vende navios maiores, a gente procura destacar todas as informações que o navio tem, né? Todos os atrativos que o navio tem. E tem muito atrativo. Sim. Então você fica naquela angústia de aproveitar tudo. E no navio menor você não tem essa necessidade de aproveitar tudo, você pode só curtir, entendeu? Então essa última experiência foi bem bacana. Agora em agosto eu vou num outro navio, estou na expectativa, também é uma companhia que eu ainda não fiz, um navio que eu não conheço, mas também já vendo há bastante tempo. E estou na expectativa de ser um intermediário entre os grandes navios e os pequenos navios, e é uma companhia melhor, assim. Então, estou no aguardo agora
dessa viagem, trazer novidades. Sim, então isso já mostra pra gente, né, o quanto existem uma variedade de companhias marítimas, né, e que, assim, pra gente não passar perrengue, a gente tem que ter um acompanhamento de um profissional para saber quais são as diferenças, né, porque a experiência num cruzeiro de mais de 6 mil passageiros vai ser diferente num cruzeiro menor, para quantos? Esse que eu fui tinha 700 passageiros. 700 passageiros, né, olha a diferença de experiência que é, e as duas podem ser incríveis, sim, mas para isso, né, Vilani, tem que ter essa precisão de o produto certo para o cliente certo, para aquele, né, cliente. O cruzeiro, especialmente, eu acho que ele é imprescindível você ter um profissional bem qualificado e que especialmente tenha feito cruzeiros, né? A pessoa que não vivenciou, se ela for agente de viagens, mas ela não vivenciou, ela não consegue passar as informações, Raquel. Porque é um produto diferente, né, Rodrigo? Em tudo. É um produto complexo, né? Tem muita peculiaridade, muitos detalhes que a pessoa que não vivenciou aquilo ali, se ela pegar só ali a informação técnica, ela não consegue, sabe? Na hora que ela deixa de aproveitar situações. Eu acho que muito do perrengue que a gente pode observar é isso, né? Se a pessoa se precipita em escolher só por preço ou dessa maneira, ela talvez não entenda todas as possibilidades que ela tem. Exatamente. Quando você viaja com criança, dá prioridade para um navio realmente que tem uma estrutura kids bacana, né? Então você tem que ver a expectativa do cliente. Eu era meio assim preconceituosa, digamos, com os navios pequenos também, né, Rodrigo? Porque eu sempre achava também assim, eu quero o bam, eu quero o simulador de Fórmula 1, eu quero tirolesa, eu quero as tudo que tem direito. Tudo de diferente, né? Mas esses dias até fui conversando com uma cliente que ela tá indo com pessoas idosas e com crianças. Eu ofereci um navio menor, ela falou, Vilani, eu tô pensando agora, vai sair de Paranaguá um navio menorzinho, o que você acha? Porque ela sempre fez navio grande. Eu falei, olha, Vânia, eu acho, não sei se você não vai ficar um pouquinho frustrada. Mas ela falou assim, você sabe, eu indo com um idoso e com criança, eu tô achando que eu vou me sentir mais confortável num navio menor. E realmente ela fez e ela disse que ela gostou muito. Porque, assim, precisa andar menos, né? As distâncias são... Isso acho que é um perrengue a bordo, né? Achar a sua cabine, né? Vai dizer que no primeiro dia nunca ninguém passou esse perrengue de onde estou. Dá vontade de sentar no chão e falar, alguém me tira daqui, né? Tem gente que passa 7 dias procurando. E não acha a cabine. Tem gente que fica até o último dia e não consegue se localizar, né, no navio. E ela disse que gostou bastante. Por quê? Porque, por exemplo, tinha uma piscina só gigante que eram adultos e crianças junto. Ela falou, Vila, já foi pra mim, já foi ótimo. Porque se as crianças ficam num parque aquático e eu vou aproveitar minha piscina do outro lado, já tem um perrengue, né? Porque eu não quero deixar as crianças o tempo todo sozinhas, ainda pela idade delas. Então a gente ficou todo mundo numa piscina só. A mãe dela já com um pouco mais de dificuldade, porque é um pouquinho mais idosa. Ela achou que ficou ótimo, assim, uma distância menor para se deslocar, para teatro e coisa e tal. E ela disse, olha, a gente na faixa de idade que nós estamos, que ela é já uma faixa de 70 anos de idade, e com as crianças, eu acho que a gente não vai querer nada de aventura mesmo. O nosso esqueminha é cabine, restaurante, teatro, piscina, e aquele esqueminha de, sabe, como o Rodrigo falou, né? O básico de descansar, sem aquela afobação, aquele, né, o jovem, o adolescente, quando vai, ele quer explorar cada segundo, ele não quer dormir, né? Ele não quer dormir. O navio oferece isso, né? A gente fala muito do seguinte também, né, quando a gente vai fazer uma venda, se a gente não oferecer uma cabine talvez mais cara ou então com mais atrativos na cabine, você se não oferecer, você não vende, né? Sim. Mas tem momentos da sua vida que a cabine interna é ok pra você. Exato. Talvez em outros momentos uma cabine externa seja ok, e aí você vai, eu falo assim, a gente acostumar com coisa boa é fácil. Então você vai conhecendo as cabines melhores e cada vez você vai gostando mais. Por que uma varanda? E quando você vai numa varanda, você entende por quê ela é mais cara, por que é mais interessante. Naquele teu momento de vida é mais legal, entendeu? Então às vezes vai de casal.
É legal você pegar uma varanda. Eu lembro que um dos primeiros cruzeiros que eu fui com a minha esposa hoje, mas era namorada na época, a gente falou, vamos ver o nascer do sol. A gente tinha que sair da cabine e ir para uma área comum, enfim, né? Todo remelento. E lá ver o nascer do sol. Na varanda não, você abre sua varanda e você vai ver ali o seu nascer do sol, o pôr do sol, enfim. E tem isso da brisa, do som do mar, né? Eu acho que o cruzeiro, ele tem muito disso, né? Essa conexão com o mar. Então, ele tem esse lado contemplativo muito grande. Sim. Então, se você tá ali na tua cabine, tendo essas sensações, então você faz uma vez, depois você vai querer sempre. E aí, né, Vilania, como você falou, o profissional, ele tem esse papel de conduzir, né, o cliente, orientar, dar as opções, explicar qual que é a diferença das cabines, né? Como é que funciona essa abrir um mapa, né, de decks do navio e mostrar... até fazer uma seleção de cabine adequada a esse perfil, de uma pessoa mais idosa, com menos mobilidade, mais próximo de um elevador, não deixar lá, né, na ponta do corredor. Isso é bem importante. Isso entra nesse processo de atendimento, né? Na verdade, a gente tem que entender mesmo, porque se a pessoa tem um problema de mobilidade, né, mesmo que não seja cadeirante, mas tem um pouco mais de dificuldade, você já tem que pensar que tem que ser fácil para ele acessar o elevador e o restaurante. Eu já penso assim, que pelo menos esse básico a gente tem que deixar provisionado de uma forma que fique confortável, né? Sim. Porque eu acho que realmente, daí para quem acompanha esse idoso ou essa criança, ou essa pessoa com necessidades especiais, né? Porque eu também tenho um sobrinho de necessidades especiais, então eu sempre lembro dele nessas situações, como que seria para ele se ele tivesse que fazer isso ou fazer aquilo, né? Então é importante, na hora da venda, você olhar mesmo, você entender o teu cliente mesmo, o que ele está esperando, né? E nessa linha agora eu lembrei, falando de varanda, só para fazer um parênteses, eu tenho uma cliente que ela viaja muito, assim, e o marido dela tem clínicas oncológicas e coisa e tal, então ele tem muita dificuldade de agenda, então ela acaba viajando muito com as amigas, e quando ele pode ir junto, ele vai, coisa e tal, e daí... A gente fizemos um cafezinho com as meninas, com as senhoras, e elas dizendo, mas o teu marido não acompanha em nada, mesmo quando viaja com a gente, ele só quer ficar na cabine, não sei o que, coisa e tal. Daí ela falou assim, olha, o prazer dele durante o cruzeiro é pegar um livro, sentar na varanda e ficar lendo. Pronto. Ele não tem esse tempo de qualidade na vida normal dele. Sim. A vida dele é uma correria danada, mexe com, né, doenças, né, com coisas negativas durante muito tempo. Tudo que a pessoa quer é ficar quietinho lendo um livro. Então eu vejo assim que o cruzeiro, ele atende todas essas necessidades. Sim. Na verdade, a pessoa que quer só descansar, a pessoa que quer balada, a pessoa que quer sol, a pessoa que quer explorar cada destino, cada parada. Restaurantes, né? Restaurantes. A gente vê a diversidade de restaurantes, as novidades. Agora os restaurantes temáticos. Não tem, Rodrigo, um bar biônico, né? Que é do... Tem um robô que serve os drinks. A gente tem na Royal dois robôs que preparam coquetéis. E aí você passa seu cartãozinho, escolhe as doses, ele prepara e te entrega pronto. Mas assim, atrativos com relação a isso, a gente tem restaurante com experiências de comida molecular, assim. Eu falo, você vê um ovo cozido, mas não, é uma sobremesa, é um doce. Então assim, aquilo que você vê é uma coisa, sente o cheiro é outra e você come é outra, sabe? São experiências gastronômicas mesmo. Claro, esses normalmente têm um custo, né? Tem um custo de reserva, enfim. Mas quem quer tem essa opção também, né? Então... E eu acho que um dos perrengues é você não saber essas opções, ou o que o navio oferece, a estrutura oferece. Isso. Né? Aquele turista assim que só vai, né? Compra, não sabe, não se planeja, não busca mais informações sobre o navio, chega lá, fica 3 dias perdido, não sabe para onde vai, o que pode consumir, o que não pode consumir. Ele deixa de viver coisas incríveis se ele não se organizar, não deixa? Mas, isso mas eu vou falar uma coisa, Raquel. Se a pessoa é desse perfil, tá, tem esse perfil de não organizar muito uma viagem, eu acho que o navio também é uma ótima opção. Porque o navio já tem tudo organizado. Tá ali, né? Você não precisa pensar onde você vai jantar, já tá lá o restaurante. Você não precisa pensar onde você vai, já tá o roteiro pronto. Você não precisa se desgastar com transporte, com deslocamento, enfim. Então, esse é um perfil legal de passageiro que não gosta de se organizar muito para viagem. Agora, aquele
aquele passageiro que quer se organizar muito, também ofereço cruzeiro. E aí ele pode se organizar para as viagens em terra. Sim. Ou então o cruzeiro ser parte da viagem dele, não precisa ser toda a viagem Isso dele, eu acho muito legal, você incluir, né, a gente que trabalha como agente de viagem, né, dentro de elaboração de forfés e roteiros, dar essas sugestões, porque o cliente não tem, o turista convencional não tem como saber todas as possibilidades de cruzeiros marítimos e roteiros, de períodos e locais de saída, né? Hoje a gente tem navios saindo de Nova York, né? A Vilani teve inclusive na convenção de vendas, né, porque assim, isso foi uma coisa legal a gente comentar, queria que até você falasse sobre isso. A escolha da tua agência, né, em trabalhar essa especialização em cruzeiros, né? Todos conhecem você aqui em Curitiba justamente pelo teu trabalho, especificamente com a MSC, né? É uma agente de viagens premiada, né? Mais uma vez aqui, até vou falar, aqui, Raquel. Até vou falar perto do microfone aqui, Raquel. Eu tenho que vender para Vilani Royal. Faz uns anos que eu estou tentando. Aqui. Não, mas eu continuo tentando. Ela tem uma coleção de prêmios de vendas, destaque de vendas da MSC. Conta como foi essa construção da tua agência, né, até chegar a essas premiações, como é ter esse relacionamento com a empresa, né? Então, na verdade, eu fiz o Islandscape também. Aí, ó. Depois foi MSC. Depois foi MSC. Aí nós fizemos música quando ele veio pra cá. Eu já tinha feito cruzeiro, o meu esposo, que na época era namorado, né? Nós estávamos começando o relacionamento. Eu queria convencê-lo a fazer um cruzeiro e ele, muito resistente, coisa e tal, consegui levá-lo. Quando ele entrou no navio pela primeira vez, Raquel, ele ficou enlouquecido. Ele olhava aquilo lá e falava assim, não, esse é o produto que nós precisamos trabalhar. Não, nós vamos trabalhar esse produto. Ele ficou enlouquecido. E eu já era uma apaixonada como passageira, consumidora, né, e gostava do produto. E aí nós começamos a focar. Quando voltamos, começamos a focar. Fomos procurar quem era o representante aqui na época e coisa e tal. E começamos a vender através dos operadores aqui de Curitiba. Era MK? Na época era MK. Isso mesmo. Era MK. Tudo que é navio, o Rodrigo Então a gente trabalhou com a MK. Depois trabalhamos um pouco com a Visual. Fizemos grupos grandes com a Visual também. E começamos a fazer grupos gigantescos. Para você ter uma ideia, a gente tinha com 3, 4 ônibus lotados, porque daí nós fretávamos os ônibus, eu e o Daniel acompanhávamos o pessoal até o porto, acompanhava o embarque, coisa e tal, blá, blá. E essas pessoas, esses cruzeiristas que eram de primeira viagem, literalmente, eles foram se apaixonando e eles foram indicando. E aí a gente, numa dessas idas para Santos, o Dani falou, Vila, vamos conhecer o escritório da MSC? Aquela coisa bem de jacuzinho, assim. A gente calça jeans, camisetinha da agência, coisa e tal. Estamos em Santos, vamos lá conhecer o escritório. Não conhecíamos quem eram os executivos nem nada. A gente fazia tudo pelas operadoras, então a gente estava sempre nos bastidores, né? Aí fomos lá e coisa e tal, viemos aqui conhecer a estrutura e coisa e tal. Fomos recebidos pelo diretor comercial da MSC na época. Colocou a gente numa mesa de reuniões e daí a gente começou a falar. A gente veio com os grupos, começou a falar dos números. Falei, mas qual é o nome da agência? Eu falei, Ciatur. Mas como a agência de vocês não está no nosso relatório? Vocês fazem por alguma operadora? Não, a gente faz por operadora. Não. Vocês agora vão ter um BR próprio, porque vocês são já um case de top de vendas. Olha só. O volume que vocês estão me dizendo. Era top de vendas e nem sabia. Não sabia. Na verdade, o que acontecia? As operadoras que ganhavam essas premiações, porque a nossa produção aparecia dentro da produção da operadora, né? Sim. E aí, a partir disso, nós tivemos o nosso BR. E o que aconteceu? Cada vez que os diretores vinham para Curitiba, tinha um roadshow, iam nos visitar, a gente, quando ia para São Paulo, a gente começou a criar um relacionamento. E acontece que a MSC, ela é uma empresa muito familiar. Né? Você tem acesso ao diretor-geral Brasil, o Adrien Ursili. Você tem acesso ao diretor comercial,
que é o Inácio Palácios. Então, nós temos um acesso muito fácil com eles, mas foi uma coisa que nós construímos um relacionamento muito forte. E aí, desde que nós tivemos a primeira premiação, que é esse troféuzinho aqui de 2011, que eu guardo com carinho, ó, a gente perdeu 6 para trás, ó, teve 6 tops antes desse aí. A gente foi premiado todos os anos como Top Regional Sul, a agência que mais vende NSC Cruzeiros no sul do Brasil, desde 2011. Que incrível. Só não tivemos a premiação quando foi o período da pandemia, que foi cancelada mesmo a premiação, né? E no ano seguinte eles não fizeram premiação para agências, fizeram só para os grandes fornecedores. Isso, né? Até hoje, a partir de agora vai ser Royal, tá? Rodrigo, leva ele. Eu não desisto. Assim que é bom no turismo, tudo junto e misturado. Mas assim, ó, Raquel, eu visitava a Vilani na primeira agência dela lá na Iguaçu. Eu lembro. Mais de 10 anos isso. E assim, eu sempre visitei as agências, principalmente Curitiba e região, né? Agora visito outras regiões também, mas a gente tem uma relação, por mais que ela não tenha vendido Royal, mas sempre de muito respeito, enfim, e assim, nunca diz, manda um oizinho, manda, né, as coisas, porque é o nosso trabalho. Porque na rota da costa brasileira, né, a gente tem uma representatividade hoje muito grande da MSC. Sim. Né? Então a gente tem um movimento, né, dessa temporada que a gente tem de navios, né, e o cruzeiro é um produto bom de trabalhar porque você tem uma antecedência, né, então ele lança... Mas o que ela falou, assim, ela construiu um relacionamento. E esse relacionamento que ela tem é igual eu tenho com outros clientes, enfim, é uma construção de relacionamento. Sim. E isso vai do teu histórico profissional, do quanto, onde você trabalhou. E eu sempre falo assim, a ideia, principalmente o que eu penso como comercial que eu trabalho, a minha função é ajudar o agente de viagem junto à companhia. Sim. Né? Então, por mais que eu esteja trabalhando na R11 hoje, que eu já trabalhei na MG Travel, já trabalhei na MK com os produtos de todas as marcas, o que vale é o meu profissional. Então eu trabalho pro meu profissional, para mim. E aí presto serviço para aquela empresa. Sim. Então eu acho que o que é importante, que eu digo para os clientes, agentes e os alunos, enfim, que o turismo é feito de relacionamentos, isso a gente sabe, né? Os relacionamentos que são feitos, principalmente aqui no Centro Europeu, é com essa ideia de você conhecer as pessoas que trabalham no mercado, que fazem o mercado girar, enfim. E aí é isso que na hora que a gente só fala assim, na hora que dá um problema, é esses relacionamentos que nos ajudam, que nos salvam, são esses relacionamentos que são fortes. Você cria vínculos com agências de viagem, eu acredito, você deve ter viajado com muita agência de viagem, você cria amizade com agente de viagem. Sim. Quando a gente viaja, então, eu tenho possibilidade de viajar com agência de viagem, você vira amigo da vida, entendeu? Eu brinco que você é um mini Big Brother. Aquela semaninha ali é a primeira semana do Big Brother, entendeu? Você vira melhor amigo da pessoa da vida, mas acabou aquela semana, cada um para sua casa, enfim, mas os laços continuam. Sim. Então eu sempre defendo essa ideia da gente... No turismo, todo mundo se defende, todo mundo se ajuda. Eu ouvi uma frase, ninguém larga a mão de ninguém, né? Isso é muito bom, aí... principalmente na pandemia, né? Porque os cruzeiros ficaram nos holofotes da mídia, né? Sim, principalmente no início da pandemia, com essa resistência, né? Porque quando veio a pandemia, as travessias estavam todas marcadas e a princípio confirmadas, né? Eu lembro que foi um sufoco danado. Foi a primeira vez que eu fui assistir TV Senado, porque eu falei, gente, tava lá MSC, as outras companhias, todo mundo questionando, e aí, vocês vão cancelar ou não vão? Como é que o passageiro vai pra Europa? Eu acho que a gente passou, assim, um dobrado nessa época, né? No início da pandemia com os cruzeiros. Os cruzeiros ficaram mais de ano fechados, sem porque hotéis, né, a gente via venda de hotel por algum motivo. Cruzeiro não, você vendia sem expectativa de se embarcar ou não, né? A gente tinha um planejamento de embarque, mas não sabia se ia acontecer ou não. Mas aí realmente foi o que ficou mais no holofote, como diz a Raquel, né? Porque algumas coisas foram sendo flexibilizadas depois, mas o cruzeiro ainda foi mantido, né? Agora, há pouco, foram tiradas as restrições, né? Porque até agora, por embarque agora da temporada anterior, teste de Covid para quem não tinha sido vacinado ou comprovante de vacina. Agora faz o quê? Um mês, Rodrigo, mais ou menos? Praticamente só um mês que foram tiradas totalmente as restrições dos cruzeiros. E era uma viagem com certo risco, né? Esses dias eu ouvi um relato de uma passageira que foi embarcar em Gênova, daí o marido deu positivo, esse ano, né? O marido ainda deu positivo para Covid,
não embarca, né? É protocolo, eles são bastante rigorosos quanto a isso. E aí ela falou, Raquel, foi assim um pesadelo. O que era para ser uma viagem incrível foi um pesadelo, porque eu fiquei ali 3 dias sem saber o que fazer, sem ter orientação, tive que pagar uma passagem aérea de volta para o Brasil, porque eu ia fazer a travessia. Então, assim, esse tipo de perrengue na pandemia foi muito sério com o Passou, né? Nossa, eu tenho até evitado de falar. Mas eu acho que... Eu só toquei no assunto rapidinho, assim, porque veio, assim, né? foi muito forte para cruzeiros, porque agora a gente espera que... Essa foi a primeira temporada completa sem perrengue em relação à pandemia. Sim. Porque a temporada anterior, eu mesmo tinha comprado uma viagem de navio, uma semana antes eu tava lá, bem bonitona lá na praia, tinha passado o Réveillon lá em Bombinhas, eu falando, ai, daqui a pouco eu vou embarcar, que delícia, aí eu descobri pelo Jornal Nacional, assim, temporada suspensa pela Anvisa, eu, o quê? Ai, que frustrante. Nós também sofremos, né, com os nossos cruzeiros cancelados também. Porque você sofre junto com os clientes, né, com os passageiros, em lidar com todas as, e os nossos, as remarcações. por mais que não foram cancelados, fora do Brasil não foi cancelado. Tava tudo funcionando. Só que daí os passageiros brasileiros tinham medo de ir pra fora. Ninguém comprava. A gente ficou janeiro, fevereiro e março sem vender praticamente, sabe? E sempre com várias garantias, enfim. Eu acho que é coisa que passou também, não dá pra gente ficar remoendo isso. Mas é algo que vale pra gente reforçar o quanto o produto é preocupado com o passageiro. O quanto porque o já produto... tem protocolo de segurança, né? Tem. Tem perrengue no sentido assim, já existiu história de intoxicação em navio, né? Isso sim. é uma situação que é um risco passível de acontecer. Calculável, né? digamos Calculável, porque existe, independente de pandemia, existe um controle muito rigoroso, né? De higiene, de alimentação e tudo, existe né? um diretor de segurança alimentar, para você ter uma ideia, uma diretoria de segurança alimentar. Mas Raquel, fazendo um parênteses aí, muita gente fala que foi no navio, mas as descidas, né? As pessoas comem coisas exóticas aí, né? Agora deixa eu contar então um perrenguinho rapidinho então. Casal em lua de mel, fechou cruzeiro e coisa e tal, paradinha de Búzios, vamos comer uma ostra. Uma ostra coroazinha. Uma lua de mel, gente, não dá pra comer ostra. Acabou, né? Acabou a lua de mel. Ficaram sentadinhos no vaso o cruzeiro inteiro. Então, assim, a questão da intoxicação alimentar, não vou dizer que não possa acontecer no navio, mas eles têm, assim, um cuidado absurdo. Mas eu acho que muito vem de fora, viu? As pessoas descem... Não é de hoje, né? Não é da pandemia. Vamos comer uma acarajé, sabe? Não, que, né? Não vou falar mal de uma banca de baiana, de acarajé e coisa e tal. Mas existem lugares que não tem higiene, né? Você vai lá e coisa e tal, poxa, um calorão daqueles, vai lá comer na rua, qualquer coisa... Eu acho assim, pra mim a infecção, essas intoxicações, infecções, eu acho que isso tem muito a ver com o comportamento do passageiro nas descidas do navio, sabe? Porque, meu Deus, a bordo é um rigor, né, Rodrigo? A gente vê a questão até a questão de como é processado a parte de higienização dos pratos, dos talheres, de toda a área de comida. Isso não é de hoje, né? Como você falou, em 2007, eu acho que eu fui com um grupinho também pro navio, era 123 pessoas. E também foi aquilo, um começou a convidar o outro, e virou 123 pessoas. E aí, uma saída antes teve um problema de infecção, o navio fechou, fez uma higienização e voltou. Daí a gente voltou pro navio, vai embarcar. Aí embarcou tudo certinho. E aquilo, você pegar o prato, você vê que ele veio da higienização quente. Sabe? Você não podia pegar... Eles te davam o prato, você não podia pegar, colocar a mão em todos os pratos. A gente vê já em muitos navios mais recentes, enfim, que para você entrar no restaurante você tem que passar para lavar a mão. Eu lembro até antes mesmo da pandemia, a gente tinha, para entrar num restaurante, tinha as pessoas com álcool gel distribuindo álcool gel para quem ia entrar no restaurante. Então assim, não é de hoje, isso sempre acontece, mas enfim, a gente teve uma pandemia que nunca antes na história ocorreu algo parecido. Então, a gente sabe que foi algo que atingiu muitos cruzeiros, mas agora a gente vê, assim, o mercado cresceu com força, muito. Né? Agora tá voltando com força. As pessoas estão muito, assim, comprando com muita antecedência.
querendo fazer, querendo levar familiares. Eu acho que, nossa, o cruzeiro realmente, ele sempre... A gente sempre passou o ano inteiro vendendo cruzeiro. Isso é muito né? bom. É interessante isso, né? Porque não é sazonal, eu vendo cruzeiro só num período X do ano. Não, eu passo o ano inteiro vendendo cruzeiro. Eu tenho todos os outros produtos na agência, mas o cruzeiro acaba sendo nosso carro-chefe. Mas hoje a gente vê assim, meu Deus, uma procura triplicada, quadriplicada, é um absurdo. É o dia inteiro o pessoal pedindo cotação e pedindo indicação. Graças a Deus. Graças ao bom Deus. E como agente de viagem, a gente tem que valorizar assim, esses acessos que a gente tem também. A importância que a gente tem em viajar e conhecer os produtos, né? O Rodrigo comentou, viagem com agentes de viagem. Então explica mais como é para quem imagina como é trabalhar na área. A gente tem facilidades de viajar, né? Antes do Rodrigo comentar, eu quero que você também compartilhe com a gente, que você já me comentou, você estava em viagem semana passada, né? Desse status que você tem, né? Como pelos prêmios que você viaja, das oportunidades, dos convites que você recebe das viagens da MSC. E conta pra gente como foi presenciar Fala batismo? Batismo do navio, né? Então, eu comentei com a Raquel, a gente viajou na semana passada juntos, né? Sim. E eu tava comentando da emoção que foi, porque assim, a gente sempre vendendo os navios e coisa e tal, e a gente sempre escutava, o navio teve o batismo lá na Itália com a Sofia Loren, e não sei o que, a madrinha internacional. Eu dizia, gente, né? Aquilo me arrepiava, assim, de que desejo de estar ali, né? Aí um dia a gente ainda tava com a agência ali na Iguaçu. Eu fui visitar um cliente, estava dirigindo e coisa e tal, daqui a pouco meu marido ligou, eu parei, eu atendi, ele falou, amor, você não vai acreditar. Eu falei, o que aconteceu? A gente foi convidado para o batismo do Preciosa em Gênova. Gente, eu chorei, Raquel, eu parei o carro, chorei, porque pra mim assim, parecia o conto de fadas, né? Então realmente a gente depois disso tivemos a oportunidade de ir na inauguração do Civil também, quando os navios vêm pro Brasil, sempre a primeira viagem, a viagem inaugural aqui do Brasil também tem um batismo. A Xuxa é a nossa madrinha aqui. É verdade. Internacionalmente é a Sofia Loren, aqui no Brasil é a Xuxa. E a gente daí sempre também vai nesse batismo, né, nacional. E as convenções de vendas, né? As convenções, todo ano a MSC faz uma convenção, é a terceira agora internacional, né? Normalmente tem feito o Caribe, essa última foi um cruzeiro saindo de Nova York e fazendo Bahamas, Porto Canaveral, a ilha privativa da MSC nas Bahamas, que é um case também fantástico para a gente falar a respeito. E, então são oportunidades que o agente de viagens tem quando ele faz uma fidelização, né? O Rodrigo certamente ele tem as oportunidades maravilhosas também, né? E a gente conhecer em primeira mão, Raquel, não tem preço, né? Você saber que o navio da categoria tal tem isso, tem aquilo, que o navio da categoria tal tem... Sabe, a gente foi hoje, nessa convenção, foi no Meravilha, que é o irmão gêmeo do Grandiosa que tá vindo pro Brasil. Sim. Entendeu? Sabe, você conheceu o irmão gêmeo dele, ponto. Olha o diferencial do teu atendimento. Aliás, você dá uma consultoria, você dá um atendimento em cruzeiros, porque você sabe fazer toda uma diferenciação, tanto em relação aos navios, às cabines, as possibilidades de saídas. E tudo, né? Que o navio tem uma fábrica de chocolate, né? O Old Europa, que foi inaugurado agora, tem uma fábrica de cerveja artesanal com água dessalinizada, a água do mar que passa por... E tem a degustação de cerveja a bordo. Então, olha, o Rodrigo falou, a venda de experiências, né? A gente, na verdade, os cruzeiros, eles são experiências. E além do lazer, nós temos a parte corporativa, né? Sim. As viagens de incentivo, de premiação de vendas, casamentos, que eu nem contei pra você, né, Raquel, que eu casei no navio. Nossa, eu lembro, você lembra também. Você fez renovação de votos. A verdade é que a gente já tava 10 anos juntos e não tínhamos casado, eu e o Dani. Conta pra gente. E aí a gente vendia muito cerimônia de casamento. Cerimônia de casamento. E aí um dia
E na convenção, na primeira convenção internacional da MSC, o pessoal da MSC conversou com a gente, falou assim, tem coisa e tal, a gente está querendo fazer uma renovação de votos para mostrar para os agentes de viagem como que são as cerimônias. Eu falei, mas o meu não é renovação, o meu é casamento. Aí ficaram loucos. Aí que eles amaram mais de paixão o projeto. Aí a gente acabou fazendo a nossa renovação, nosso casamento mesmo, a bordo do navio. Meu Deus, que experiência maravilhosa. Você vender uma coisa, né? Você ser a noiva. Sim, gente. Eu falo assim, você não é a noiva, você é assim, o centro das atenções do navio durante aquela semana. Incrível. Até hoje, quando eu vou em convenções, ou que estou com outros agentes que estavam na cerimônia do nosso casamento. Você que era noiva, né? Você que era noiva. Eu sou noiva, eterna noiva. O pessoal lembra, meninas se passando pelos corredores, todo mundo, não sei o que, cumprimentando. Aí você vira um superstar, né? Mas assim, o casamento no navio não tem custo-benefício melhor para ninguém. Se você hoje, digamos que você quiser fazer uma renovação de votos, ou alguém fazer um casamento... Eu ia fazer renovação de votos no navio, mas eu escolhi 2020, eu não pude fazer. Faz em 2024, vou ter que fazer tempo. Por uns anos, vou esperar os 15. 15 é uma data legal fazer renovação, ou tem que ser 20. Bom, enfim, eu acho que é uma experiência que vale a pena ser vivida. Eu fiz 15 anos de casado esses dias, não posso nem falar pra esposa. Não, Rodrigo! Ai, Vamos esperar o 20, amor. Vamos esperar o 20. 15 não tem a mesma graça. Não, 20 que vale. 20 que vale. Façam os anos quebrados aí, galera. E o custo-benefício, né, Raquel? Porque eu penso assim, hoje uma pessoa que vai casar, por exemplo, tudo que ela tem que provisionar em termos de fornecedores, não é mesmo? Desde o local onde vai ser a cerimônia, flores, a alimentação, sonorização. Gente, é muita coisa, né? E você daí tá com aquele monte de coisas para administrar. Você contrata uma cerimônia a bordo de um navio, você não faz absolutamente nada. Hoje as noivas estão fazendo assim, eu vou comprar a minha cabine e eu vou mandar um comunicado para os meus amigos de que eu vou casar no navio na data tal e embaixo coloca, se você quer fazer parte desse meu momento, procure a agência tal e telefone tal. Perfeito. Os convidados vêm todos para tua agência. Todo mundo aproveita, todo mundo fica feliz. Pensa, é uma viagem de férias, já de lua de mel, não se preocupa com nada. Tua preocupação é dizer assim, o bolo eu quero que escreva isso, meu bolo. E o passageiro não paga mais nada por isso. Nada. Você vai pagar um cruzeiro normal. O passageiro paga normal. Eu já fiz um grupo na agência que foi incrível. Foi um grupo de patchwork. As mulheres foram bordar. A gente embarcou máquina de costura em Miami. Eu lembro disso. Você lembra? Pensa. É maravilhoso. E elas estavam... E assim, a gente não teve nenhum custo para usar as salas de eventos, né? Isso. E elas elas faziam bordado, ou seja, nível avançado de labirintite, né? Porque bordar a mão em navegação, hein? Olha ali, eu falei, essas realmente tem que merecer um diploma, né? De navegantes experts, né? E elas fizeram pinturas, fizeram bordados, costuras na máquina, assim, foi muito, muito legal. E aí e aí a gente fez uma rota no Caribe do Celebrity, né? E aí a gente fazia as paradas, todo mundo curtia os passeios, né? Tinha esse momento de interação, esse momento social. Então eu acho assim, a gente pensando no lado comercial, né? Você criar oportunidades e criar grupos, além de ser interessante para os viajantes, é algo muito rentável dentro do agenciamento, né? Porque você só vai replicando e você vê, já é assim que você começou e um puxa para o outro, que vai para o outro. Você vê muito isso, Rodrigo, esse potencial? E na verdade também tem o seguinte, né? Acho que a questão do navio, ele abraça muitos públicos, né? Então, assim, quem viaja com criança tem a possibilidade. Quem viaja em corporativo tem possibilidade. Sim. Quem viaja em casal, como você falou, lua de mel ou não, casamento. Quem viaja em grupo de amigos, enfim. Eu sempre falo que é a gente que faz a nossa viagem, né? Com quem a gente tá e tal. E eu tive a oportunidade de aproveitar vários tipos de viagem de cruzeiro com perfis diferentes de público, assim, ou colegas, ou familiares, ou agentes de viagem, normalmente agora mais agentes de viagens, né, que a gente viaja mais, e até você estava falando sobre oportunidades, a gente também tem a oportunidade de convidar os agentes de viagem, então, além da gente ter
a possibilidade de abraçar muitos públicos, o agente de viagem conhecer o produto também é muito importante pra gente. E então como faz que toda a assim, digamos, diferença. eu sou agente de viagem, né, quero viajar, conhecer mais os navios da Royal. Quais são as possibilidades hoje, por exemplo, que Eu costumo pro agente de dizer viagem? que os relacionamentos são importantes até por conta disso. Olha aí, Então, assim, por exemplo, chega junto. eu vou mandar pra Hashtag cola no Vilani. Rodrigo. Vou mandar pra Vilani um convite pra ela ir pra Celebrity. Pra largar da Olha MSC. aí, ó, ele vai querer fazer conhecer a ele vai querer Celebrity. fazer status match aí, você que se cuide. Mas na verdade, assim, a gente Você que se tem, cuide. a Celebrity principalmente, ela tem as tarifas Perishable, que a gente chama, que são as tarifas que podem vir a ser perecíveis, né, que elas vão vencer. Então, normalmente, uns 60 dias antes do embarque, eles mandam algumas opções pra gente, ó, temos essas saídas que estão com as perecíveis. E aí a gente manda pra alguns agentes de viagem, normalmente por relacionamento, né? A gente sabe que pode vir a vender, a gente sabe que já vende, então é mais naquilo que a gente acredita que dá temporada de navios do resultado. Brasil, né? Eu acho que isso é uma coisa assim, sai muita tarifa agente também, Sim, né? Porque eu acho que o mercado estimula muito que o profissional vá conhecer. Eu acho isso maravilhoso, Raquel. A hora que vem uma tarifa agente, eu fico tão feliz, Sim. sabe? É Pela democrático, oportunidade, né? é democrático, porque realmente eu acredito mesmo que tem gente que tem muita vontade de conhecer, não tem oportunidade, né? Eu e o Daniel, a gente investe do nosso bolso, muitas vezes, Claro. para conhecer. Quando eu tô afim de conhecer um navio, que eu digo, gente, esse navio vai vir pra cá, gente, eu não conheço esse navio dessa classe, eu quero conhecer. Vai fazer diferença na sua venda depois. Meu Deus, esse do Egito, eu falei, gente, esse do Egito foi ao contrário, as clientes me procuraram pedindo esse cruzeiro, que elas viram uma publicação qualquer, e eu fui fechando para elas, um grupinho de mulheres e coisa e tal. Quando eu tava no processo da venda, eu fiquei encantada. Você se encantou. Falei, eu quero fiquei fazer encantada. essa viagem. Eu comecei a ver os detalhes das excursões que estavam incluídas. Falei, gente, mas esse preço, isso aqui é... A gente comprou a cabine, a gente investiu na cabine, que eu falei, gente, isso é um produto muito diferente, eu não vou ter a capacidade de, sabe? Eu preciso saber de mais detalhes, sabe? Então a gente investe também, sabe? Não é só ficar esperando que um fornecedor vá nos dar uma tarifa diferenciada e coisa e tal. A gente, quando a gente quer mesmo, que eu falo, eu preciso pro meu desenvolvimento profissional, eu vou e faço. E faz diferença. Faz, Faz, muita. sempre. Faz muita. E ainda mais no teu caso que você tem esse nicho, né, bastante definido, então isso só vai aumentar o teu portfólio de vendas. Com certeza. Né? E a gente sabe o quanto tem novidades o tempo inteiro, O né? tempo Sempre eu vejo esses navios da Royal, né, as classes dos maiores do mundo estão na Royal Caribbean. Então, Rodrigo, eu tô enganada. Mas a gente tava falando, né, sobre os navios grandes e tal. Então, vamos assim, falar um pouco dos grandes, a gente, dos gigantes, dos mares. eu falei que depois que eu fui pro pequeno, eu entendi o grande. Porque assim, o grande você vai e você quer aproveitar tudo. Você quer, você não para na cabine, pode ser cabine interna mesmo, porque eu vou ficar aproveitando isso, aproveitando aquilo. Toda hora tem o que fazer. Mas Shows do Cirque du Soleil, né? esses tem shows da Broadway. Shows da Broadway. A montagem da Broadway eles contratam e montam dentro do navio. Então, assim, claro, abraça muitos públicos, mas quando você conhece o teu perfil que você gosta, você já começa a falar, pô, mas tem aquele ali que talvez seja... Não precisa ter tanta coisa assim, pode ter menos coisa e aproveitar mais a cabine, a comida, não andar tanto em corredor. Então é aquilo, tudo tem o seu bom e ruim, né? E é legal fazer os dois até pra você descobrir o que você Sim, gosta, né? Qual é o sim. navio ideal pra você, qual é o tipo de companhia que atende melhor os seus né, assim, as suas preferências, porque a gente tem essas categorias, né? Eu Sim. lembro quando eu fiz essa experiência da Celebrity, antes de embarcar, tinha lá uma pessoa com toalhas frias, né? Aí você tá lá na piscina, chega, né, alguém te servindo algo, você tem uma... algo distinto, né? Você falou de Celebrity, então assim, no Caribe ela tem, quando você volta do navio, eles te dão toalhas frias pra você se refrescar e tal. E quando a gente tá falando de destinos, eu falei sobre a Grécia e também ia falar sobre o Alasca. E a Celebrity no Alasca, quando você volta, você vem com um chocolate quente pra você embarcar. Pra você já começar a entrar no clima do navio. Então, assim, tem destinos, tem diferenciais em cada companhia. É aquilo, você só vai entender melhor o que você gosta, o que você quer quando você faz essa experiência. Então, pra mim, na época, eu queria só as internas mesmo, não vou... Agora não, agora tem que ser Tem varanda, quero sem varanda. contar que tem as áreas, né, no MSC, do Yacht Club, né? Explica pra gente como é que é um pouquinho. Então, o Yacht Club, as primeiras vezes que a gente embarcou nos navios que tinham, né, essa classe, Yacht Club,
nós fomos fazer a tal da visita técnica, né? Olhar os ambientes e coisa e tal. E eu saí de lá, assim, eu e o Dani falou assim, ai, gente, pagar tão mais só por causa disso aqui. Ter uma piscina privativa, um lounge, que menina. Depois aí nós tivemos uma foi. premiação e ganhamos daí há uns dias no Yacht Club. E que nós fomos experimentar. Raquel, daí Pronto, você vê. Você não volta mais. Serviço. É coisa assim que não tem como você explicar. Porque ela tem o serviço de mordomo, então assim, a categoria é assim, embarque e desembarque prioritário, então você ali no Porto, por exemplo, de Santos, você já tem uma parte separada dos demais hóspedes, né? Você já é recepcionado por mordomo, você já tem uma van ali que leva você para o navio, chega lá já é recebido um champanhe, tem um concierge por ali, você não vai para fazer check-in nem nada, alguém já fez, né? Sim. Pegam tuas malas, levam para a cabine e assim, o mordomo pode desfazer as suas malas, colocar as suas roupas penduradinhas. É em ordem, degradê, eles fazem tudo bonitinho. Engraxar sapatos e não sei o que, frutinha, todo instante na cabine. É a coisa mais impressionante. A gente ia pra área de piscina, tava lá aquela coisinha de frutas. Ia pra área de piscina, voltava, eu dava umas beliscadas, assim, sabe? Nas frutas, umas beliscadas, uva, não sei o que, saía, coisa, voltava. Tava intacto o negócio de novo. Eles recompunham todo o negocinho de frutas para deixar perfeito. Sabe o que é frustrante? Perfeito. A gente volta pra casa e não tem isso em Não casa. tem que fazer A cama não arruma sozinha. A cama não arruma sozinha. As frutas estragam em casa. estragam. Sabe, a água não tá ali geladinha. É difícil. É demais. Quando a gente vai pra casa é triste. Não, voltar pra casa é triste. Meu Deus do céu. É muito A complexo. gente entende, né? Quem não quer voltar, né? Aquela depressão. A né, verdade é viagem. muito mimo, assim, sabe? O frigobar é liberado, com um monte de bebidinhas premium lá. Você tem um serviço de quarto que você pode pedir as comidas no quarto, sem custo nenhum. Menu de travesseiros, então 500 mil de travesseiros. Café da manhã na varanda. Na varanda. Isso aí eu não tinha experimentado até esses dias. Bom demais, né? Aí eu Pronto. falei, não, tem que pedir café da manhã na varanda. Aí eu ia dormir e deixava a cortina aberta. Porque eu dava aquelas pescadas de madrugada assim, aí tava amanhecendo, eu acordava e ia ver o amanhecer. Sim. Aí você pedia lá, sei lá, 7 horas da manhã vai vir o café. Aí eu voltava pra cama, dormia mais um pouquinho, filmava pra fazer inveja pros amigos depois, né? Instagram serve pra isso. Isso, Essa faz parte. aquele negócio do mar, o barulho do mar, que nem você falou, né? A gente tava chegando no Rio até essa última vez. Aí eu falo assim, não, aumenta o volume. Você tem que ouvir o mar aqui, entendeu? Exato. Aí eu dormia mais um pouquinho, de repente, chegou o café, vinha o café. Aí eu montava meu cafezinho bonitinho na minha varanda pra tirar foto também, pra fazer inveja pros amigos. Senão, não tem jeito, não tem graça. Mas é um conforto que, assim, eu não tô acostumado com isso. E eu não tinha essa noção de, não preciso sair da minha cabine pra tomar um café. É maravilhoso. E as pessoas falam assim, mas eu acho que eu vou ficar me constrangido. Constrangido do quê? Não tem, Raquel. As pessoas que frequentam o Yacht Club são só 70 cabines, imagina, num navio desse tamanho. Sim. São 70, 80 cabines no máximo que são Yacht Club. Eu pensava assim, gente, vai ser todo gente cheia de frescura. Você começa a conhecer o pessoal já. Porque daí uma piscina privativa só pra aquela galerinha, então sempre aquele pessoal tá mais ou menos junto. Eles montam um bifezinho informal na área de piscina. Se você não quer sair dali pra ir no restaurante formal, você come por ali mesmo, né? Eles ficam servindo as coisinhas ali. Isso que me chama atenção, né? Você consegue encontrar no cruzeiro algo que você gosta sempre. E a personalização, ela tá sempre em evidência. Eu falo assim, uma vez eu atendi um casal, gente, que eles são assim, extremamente fitness, extremamente do esporte, né? E óbvio que tem tudo isso dentro do navio, mas aí a gente conseguiu nos passeios, né? Eles fizeram um roteiro pelos Emirados Árabes, imagina, só deserto e tal. Eles fizeram passeios de bike, todos os desembarques. Olha o nível de especialidade. Eles levaram as bikes deles? Não. Com as bikes do tour. Esse último navio que eu vi tinha um casal japonês que levou a bike deles, aquelas dobráveis assim, eles desciam e iam pedalar. Você veja como as pessoas, cada um procura, né? Ou seja, no nível de personalização, o navio tem conseguido alcançar. Tem. E a gente vê hoje muito essa preocupação da sustentabilidade, né? De você, assim, você se sentir onde
por onde você passa, né? É lindo. Ingredientes locais, né? Uma culinária mais voltada para o que você está vivendo, né? De ter essa preocupação do emissão de carbono. Eu acho que hoje o turismo está muito isso, né? A gente buscar essa Você vê os conexão. navios agora com GNL, né? O Gold Europa, o Iriba, que foram inaugurados agora, são com gás natural liquefeito, né? Então existe um compromisso mundial de zerar as emissões dos navios, né? Sim. Até 2050, se não me engano, de carbono zero. E é muito bacana você ver essa pegada, pensar que existe a preocupação comercial, mas existe já essa preocupação social muito, muito forte, né? Das próprias armadoras nos locais onde tem as paradas, né? De levar benefícios para essas comunidades, né? Eu fico só imaginando o nosso Paranaguá agora, o quanto vai ganhar. Esperamos que o nosso governador faça um trabalho lindo para realmente nos encher de orgulho, porque a gente ficou muito feliz de ter um navio, enfim, aqui. Mas a gente sabe todos os desafios, né, Raquel? É um porto de carga, né? A cidade não é preparada ainda para isso. E a gente tem essa preocupação, mas é obviamente que tudo está sendo movido aí nos bastidores. E aos poucos, né? Para que a gente o turismo, ele é vetor de desenvolvimento, né, de geração de renda. Isso vai... Aliás, quantas pessoas, né, escolhem o turismo porque querem trabalhar em cruzeiro e são extremamente realizadas. Viajam o mundo inteiro, a gente tem tripulantes, né, de todas as nacionalidades e jovens. Então, assim, tem um astral muito bom no cruzeiro, porque quem trabalha lá, né, decide estar lá. Eu quero viver essa experiência de estar aqui. Bonitas. Histórias interessantes. Se a gente para um pouquinho para conversar com um camareiro, com um garçom e coisa e tal, e saber das histórias, são histórias muito bonitas, na verdade. Pessoas que escolhem mesmo um estilo de vida, né, que a pessoa escolheu. Né, larga tudo e vai lá trabalhar. E a gente fala muito, você falou de destinos de embarque, né? Aqui no Brasil a gente vê que falta um pouco isso, né? Ter mais opções de destinos. A gente vê agora Paranaguá tendo essa opção, mas a gente sabe que aqui a gente não tem tanta estrutura comparado com lugares fora do Brasil. Então, assim, por mais que a gente tenha alguns portos, como Rio de Janeiro e Santos, que são mais estruturados, ainda é uma estrutura muito pequena, muito falha. Então, assim, às vezes eu penso, não é possível que só eu veja isso. Numa segunda-feira de verão, tem 2 navios em Búzios, e Búzios está vendendo a Rua das Pedras, tá cheia de gente comprando coisa. Exato. Então, assim, não sou eu que vejo isso, acontece, as pessoas, tá evidente isso. O consumo, né, a pessoa que desce do navio, ela tá ávida por consumo. E o brasileiro é um dos que mais consome no mundo. Eles querem comprar qualquer coisa, né, que seja uma pulseirinha na feirinha, eles querem, né. Eu acho que tem pesquisa, se eu não me engano, o brasileiro gasta em torno de $100 por dia em paradas, em destinos. Você vê, então, assim, olha o crescimento que traz para uma cidade que recebe, né, para um local que recebe um navio, né. Exatamente. Então você imagina, agora nós vamos ter excursões para a Ilha do Mel. Gente, pensa que coisa mais linda, né? Enche a gente de orgulho. Daí a cidade vai ter que se estruturar, a ilha vai ter que se estruturar, né? Então isso vai gerar um desenvolvimento gigantesco. Está mostrando uma valorização de todo o sul, né? Eu acho que teve um movimento muito grande com os desembarques aqui em Itajaí, né? Os passeios para Balneário Camboriú. A gente vê as pessoas, porque a gente aqui no sul a gente tem essa ideia assim, a gente imagina o litoral, só o Nordeste. Só que tem um movimento hoje das pessoas do Norte e Nordeste querendo conhecer o litoral do Sul. Sim, né? nós atendemos uma associação lá em São Paulo e nós fizemos o cruzeiro para eles vindo para Balneário Camboriú. Eles estavam loucos para ir para Balneário Camboriú. Então quando a gente foi fazer essa ação de cruzeiro com eles lá, para vender para um paranaense, o paranaense não quer ir para cá, né? Não quer vir para cá. Mas eles querem vir. Eles querem Beto Carreiro, eles querem Porto Belo, eles querem Balneário Camboriú. Eu tenho visitado muito Santa Catarina mais recentemente e eu vejo muitas agências vendendo, principalmente os navios no Brasil, por conta disso, da facilidade que ter um porto de embarque, sabe? Então acho que isso vai fomentar mais a venda de cruzeiros aqui em Curitiba e região. Acho também que a gente sempre fala, né? Mas se o governo entender isso, quando você vai para um destino do Caribe e você vê que não tem nada, é só um pier e uma estrutura, digamos, de lojas, e aí, além disso, é a cidade para conhecer, entendeu? Então a gente vê que não é um investimento tão grandioso para ter um retorno. Mas aqui tem a questão burocrática
de que as empresas não podem investir no Brasil, né? Elas não podem comprar espaço de litoral para poder investir, fazer os seus portos. A gente vê também que tem uma defasagem com relação à estrutura em destinos que, por exemplo, a gente podia aproveitar muito mais o norte e o nordeste, que a gente tem de destino, de praia. Então, assim, se você for falar de 2000 para cá, né, que a gente pensa em cruzeiros mais ativos no Brasil, você vai ter sempre os portos de Santos, Rio, Salvador, aí desce para Buenos Aires e um ano ou outro muda. Ilhéus, no ano que eu naveguei a primeira vez tinha Porto Seguro, ele não parou em Porto Seguro, você vê Búzios, Ilhabela, Cabo Frio, alguns, e não muda disso, entendeu? Então assim, a gente não tem... Por isso que as companhias acabam trazendo sempre navios novos, né, para motivar a pessoa a conhecer o navio. E também eu acho que é um trampolim, né? Ela faz uma experiência aqui, ela faz a costa brasileira, depois vai para Argentina e Uruguai, e aí ela se motiva para como é fazer um Caribe, né? Como é fazer um Mediterrâneo. E isso, como a gente falou, né? O papel nosso de consultores de agentes de viagem é dar essas sugestões, ideias, encaixar os cruzeiros nas suas viagens, né? A gente tem aí são as travessias, né? Que tem um custo-benefício maravilhoso, né? Que é o início e o final das temporadas. Travessia mais barata que hotel. Conta por dia. Olha, quando você vê uma refeição que é servida, né, num navio, meu Deus, um buffet, né, que você vê aquela variedade absurda de queijos, de salames, de carnes, Gente, é um jantar à la carte mesmo. Um jantar à la carte, meu Deus do céu. Pensa quanto é o custo só da alimentação? A gente fica pensando, se você botar na ponta do lápis, você só pagou a alimentação. Tem que pôr. E daí aquilo que você falou há pouco, de conjugar um roteiro normal mais um cruzeiro, um terrestre com um cruzeiro. Nós temos agora em julho uma família que eles estão indo pra Disney e coisa e tal, e eles nunca fizeram cruzeiro no Brasil. Resolveram fazer um mini cruzeiro lá, saindo de Porto Canaveral. E eu achei ótimo. Sabe, tipo... É uma excelente ideia de roteiro. Royal Caribbean, Celebrity, me procura. Tem a Coco. E aí, se você colocar na ponta do lápis, muitas vezes o navio sai mais barato do que se você pegar um meio de hospedagem. Sim, total. Né? Total. Sempre teve, né, aquela questão resorts versus cruzeiros, mas são coisas bastante diferentes, assim. Se você pudesse... Os resorts tentam se aproximar um pouco do cruzeiro, se você pudesse dormir num resort, acordar em outro, aí a gente poderia comparar. Exato, mas senão não tem comparação, são coisas muito diferentes. Não, e você conhecer vários destinos num pacote de viagem só. Você pega um cruzeiro, olha quantos destinos você conhece nas 7 noites. Tudo bem que é uma bicadinha de um dia. Gente, mas em Porto Canaveral eu fui na NASA. Sim. No Kennedy Space Center, gente. Eu fiquei assim, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Eu falo que é uma degustação, né? As paradas é uma degustação do destino. Algumas vezes é o suficiente, outras vezes te motiva a uma próxima viagem. Você descobrir que você amou aquele destino, aquela praia, aquele mar, e aquelas lembranças nunca vão sair da sua mente. Então, assim, viagem em si já é memorável. Cruzeiro, então, é mais, porque ele mexe demais com as emoções. É o tempo inteiro. Durante tudo que você vai fazer da tua programação, vai mexer com as emoções, vai ser inesquecível, né? Com certeza. Gente, como a hora voa, né? O Henrique aqui já subiu a plaquinha e a gente teria assim, um monte de coisa a mais pra falar, mas foi super interessante, né? Todos os conteúdos que a gente trouxe. E queria que cada um encerrasse, assim, falando um pouquinho, assim, né? A gente... tem o podcast do Viagem Sem Perrengue, mas é muito mais assim, mostrar como viaje melhor, viaje bem, faça boas escolhas, porque como você falou, Rodrigo falou no início, aí você não vai ter perrengue, né? Porque se você fizer realmente o cruzeiro, você vai gostar tanto que você não vai ser difícil. E aquelas, né, me perdi na cabine, né? Balançou aqui isso ali. Tudo faz parte. Os micos de viagem também fazem parte. Os micos de viagem fazem parte. Eu queria que cada um deixasse
Sua mensagem final. Bom, eu queria deixar uma dica para todo mundo, que acho que é importante fazer dieta antes e depois do cruzeiro. Boa. Porque a gente come muito. Bem Eu tô lembrado. começando a minha dieta agora pro próximo cruzeiro, sabe? Perfeito. Então, assim, é um produto que eu sou suspeito, claro, o Vilani também, acredito. Mas a gente gosta muito, a gente sabe dos benefícios, então sempre procure um agente de viagem. O agente de viagem sempre vai ter um fornecedor bom para lhe oferecer. A gente sabe que é um produto muito complexo, então para um produto muito complexo ainda existe muito cliente procurando o agente de viagem e não comprando pela internet, porque eles geram muitas dúvidas. Então a gente sempre sabe que essa cadeia de informação não vai fazer diferença de preço, porque o preço é o mesmo na internet, é o mesmo com a agente de viagem, Exato. então não tem diferença de preço. E é um produto que ainda atende muito por agência de viagem, né? Então, acho que minha dica é essa, de procurar um agente de viagem e fazer uma dieta antes e depois. E você? Raquel, eu acho assim que a qualidade da informação que o cliente recebe é imprescindível, né? Quando ele procura fazer um cruzeiro, se ele tem uma boa qualidade, né? Ele procura um profissional que possa transmitir confiança e transmitir todas as informações que ele realmente precisa, desde o momento que ele vai chegar no porto, como é que vai ser o procedimento, como é que vão ser os jantares, como é que vão ser os shows do teatro. Se você tem esse script, você, né? O cliente recebe todas essas informações, ele não vai ter viagem com perrengue. Sabe? A gente até depois a gente pegou todas as dúvidas, principais dúvidas que os clientes trazem para nós, principais perguntas, nós fizemos dicas, escrevemos isso. Porque às vezes você fala com o cliente, ou faz uma videochamada, ou o cliente vem, ou enfim, nas interações por WhatsApp, mas depois o cliente esquece. Então a gente fez tudo por tópico lá. O que vestir, sobre enjoo, se tem centro médico no Pagamento navio, a bordo, como que é a né, calção, como que são os shows. Enfim, a gente fez e a gente manda para todo, principalmente o primeiro cruzeirista, depois que você faz uma primeira vez. As dúvidas diminuem, né? As dúvidas diminuem, daí é mais pontual em relação ao navio em si, mas não como as coisas funcionam a bordo. Então, o primeiro cruzeirista, ele precisa, né? Então, o que eu recomendo, não precisa ser comigo ou com o Rodrigo, se for conosco, né? Melhor ainda. Melhor ainda. Mas procure um agente que já viajou, que tenha todas essas informações de qualidade, né? Para que você não passe perrengue mesmo, porque a partir de documentação, horário de chegar para check-in, tudo, se a pessoa não tiver o mínimo, Dá né? uma bobeira, né? Dá uma bobeira. Compromete, ela nem... Compromete, ela nem sabe que ela A viagem nem começa pra ela. tá se metendo no perrengue grande. Gente, obrigada. Foi um prazer enorme ter vocês aqui, professor Rodrigo Vilani, Adorei. né? Que seja, né, que venham muitos embarques, muitas viagens lindas em alto mar para vocês. E obrigada a você também que esteve com a gente, acompanhando esse papo. Deixe suas dúvidas, seus comentários, sua experiência de viagem de navio pra gente ouvir. A gente vai adorar saber. E acompanhe, né, até os próximos episódios. Siga e compartilhe aí o nosso podcast Viagem Sem Perrengue. Até a próxima. Tchau, tchau. Quem não tem um perrengue de viagem para contar? Você sabe quanto um bom agente de viagens pode te ajudar a evitar ciladas? Eu, Raquel Pazini, vou receber vários profissionais do turismo. Juntos, vamos compartilhar dicas, experiências e aprendizados para que você aproveite ainda mais as suas aventuras pelo mundo. Tenha um novo olhar sobre o turismo e embarque com a gente, aqui no Viagem Sem Perrengues, o podcast de turismo.